Muito bem. Paulo Gebali e eu temos uma preocupação há bastante tempo, que é qual é o limite da nossa persistência. Isto é, na família, no trabalho, na carreira, no esporte, no afeto, no campo da organização da vida nacional, do que se chama de política. Qual é o limite da nossa persistência? Isto é, até onde deve ir a minha dedicação, meu esforço, minha capacidade de procurar, de buscar. Isso resultou num livro escrito por nós dois chamado Ainda Dá, A Força da Persistência. E esse livro, claro, ele trata da noção de ainda dá em dois modos de trilha. O ainda dá como ainda dá tempo, e o ainda dá como sendo a necessidade de estimular o esforço, a dedicação, aquilo que eu estava chamando antes de persistência. Esta nossa conversa entre mim e o Paulo Gebali, ela se dará para pegar parte dos temas dos 13 capítulos que compõem esse livro e acrescentar outras reflexões a partir deles. Aliás, nós vamos percorrer um pouco o livro conversando a partir dos capítulos e fazendo com que temas que aqui estão possam ser aprofundados. Quero lembrar que esta nossa conversa é um conteúdo exclusivo. Você que a ela pode ter acesso, está tendo acesso a algo que não está fora do livro, em outro lugar que não nesta conversa. E no próprio livro, claro, há coisas que aqui estão presentes e que nós não vamos dialogar aqui, não há necessidade, e outras que merecem sim algum tipo de inovação, de atualização, de complemento que ofereça maior capacidade reflexiva para cada um de nós. Por isso, uma das coisas mais curiosas quando a gente foi fazer esse livro é que Paulo Gebali partiu de uma reflexão que era, será que a gente faz um making-off para contar um pouco como é que o livro nasceu, porque o nascimento do livro não é só a explicação editorial, é a explicação do tema, daquilo que nos perturba, daquilo que perturba você, aquilo que eu no ponto de partida chamava de até onde vai a nossa persistência. E aí decidimos sim, e há nesse livro um making-off assinado só pelo Paulo, porque foi dele que partiu a ideia, embora o livro seja de nós dois, o único capítulo que tem exclusiva autoria do Paulo, com toda a razão, é exatamente o making-off. E o título que você deu para esse making-off é ótimo, que é livro, também tem making-off, é isso? Exato, professor, porque partiu de um questionamento, assim, por que filme tem making-off e livro não, né? Então essa é uma curiosidade que a gente só mata essa curiosidade depois ao eventualmente assistir a uma entrevista com o autor. Então eu achei que seria legal explicar um pouco como é que foi a gênese desse livro, dessa ideia. E na própria confecção do livro, esse making-off eu acho que ele cumpre algumas funções. Verdade. Uma delas é me apresentar para o público, não estou falando isso de uma maneira narcísica, mas me apresentar na circunstância em que esse livro foi feito, porque, ainda mais assim, você vindo de uma trilha aí com livros com Pondé, com Karnal e tal, eu precisava explicar quem é Paulo Gebali na fila do pão, né? E também, esse livro ele teve algumas inspirações. Eu achava que era muito justo que dar o crédito às pessoas que inspiraram. A começar pelo título do livro, que é o Ainda Dá, que era uma frase repetida quase que como um bordão por um amigo meu, com quem eu jogo tênis há quase 15 anos. Ele é mais idoso do que eu e ele tem uma tenacidade, uma persistência aí nas bolas e continua jogando, operou o joelho, voltou melhor. E ele sempre falava, ainda dá, sobretudo quando me ganhava. Mas ele falava para você ou falava para ele mesmo? Era para ele mesmo e por isso eu nunca tomei isso como uma provocação, como ele tripudiando. Era sempre uma celebração por estar superando um limite, por estar jogando com um cara mais novo e conseguindo ser competitivo, por estar feliz em quadra, né? E eu mesmo comecei a absorver o ainda dá, quando a gente jogava algumas partidas no verão e saía morto e falava, mas ainda dá, para ficar vivo, inclusive. Então, o Francisco teve essa importância. Outra pessoa que teve muita importância, porque esse livro ele trata
também da nossa relação com o tempo, né? As trocas que a gente faz com o tempo, as escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. E teve uma entrevista que eu fiz que foi muito marcante, inclusive por recomendação sua, com a professora Dulce Critelli, né? À época ela fazia um trabalho de coach ligado a executivos em vias de se aposentar. E aquelas pessoas que têm uma vida corporativa muito intensa, que às vezes a identidade acaba se confundindo com a identidade corporativa, as referências e tal. Então ela fazia um trabalho com esse tipo de público. Eu estava fazendo essa entrevista com ela e em uma determinada altura do papo, eu perguntei, professor, eu sei que cada trajetória é única, individual, mas existe uma queixa comum a esse público? E ela respondeu de uma maneira, uma frase muito forte. Todo homem chega a uma determinada altura da vida com uma dívida impagável consigo mesmo. Nossa, essa resposta me atravessou. E aí eu comecei a tentar pagar as dívidas que eu tinha, com os sonhos que eu tinha abandonado, com os desejos que eu tinha refreado. Então foi muito importante. Então a Dulce também, por despertar essa questão da nossa relação com o tempo, também teve esse papel importante. Teve um encontro quando eu era jornalista da Placar e fomos cobrir uma entrega do prêmio Bola de Prata, conferido aos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Na saída, já na rua, assim, encontrei com o Zé Roberto, o meia, na época do Grêmio, ele segurando o troféu e eu só fui me despedir. Parabéns, Zé, tchau. Aí ele puxou um papo comigo e aí a gente começou a conversar um pouco. E ele, à época, estava com 38 anos e já começavam a haver rumores de que ele poderia estar em vias de pendurar chuteiras, literalmente. E perguntei isso para ele, ele falou, olha, as pessoas estão falando isso, mas eu mesmo não me vejo parando. E ao conversar com ele, dava para sentir nitidamente, professor, que eu estava diante de alguém que estava estendendo uma experiência gratificante e alguém que, com 38 anos de idade, estava sendo premiado por fazer bem feito aquilo que ele faz, né? Então, isso foi muito... E mais incrível, isso se cristalizou depois, porque ele só veio a realmente sair das 4 linhas 5 anos depois, aos 43 anos, com mais um título, com mais uma bola de prata, jogando, inclusive, na lateral esquerda, que é uma função que demanda muito mais do físico. Então, o Zé Roberto foi o jogador mais velho a marcar um gol em Libertadores. Né? Então, 42 anos, 10 meses e 18 dias. Então, assim, foi uma trajetória incrível, né? E nesse making-off também eu conto um pouco como foi a sugestão de quando eu cheguei com essas ideias para sugeri-las a você, né? E cheguei aqui, você estava concedendo uma entrevista, enquanto isso eu fui falar com a Fernanda Lopes, que trabalha aqui na MS Cortella. Falei um pouco do esboço sobre a ideia do livro, e ela contou uma experiência familiar dela, que também era um outro reforço do Ainda Dá. A mãe dela, com 48 anos, em dúvida se fazia uma faculdade de estética ou não, porque isso demandaria 4 anos, né, de dedicação. Ao que um familiar dela falou, olha, esse tempo vai passar do mesmo jeito. A única diferença é que você, ao final desse período, você pode estar formada ou não. A escolha é sua. Quer dizer, é um exemplo ótimo, mas se encaixou de uma maneira incrível, né, naquilo que eu já vinha a trazer aqui para você, né? Então... E eu gosto muito, né, dentro dessa perspectiva, dessas duas noções que você carrega, né? Tanto aquela que a professora Dulce Critelli traz, e agora leio aqui no próprio making-off. Todo homem, disse a professora Dulce, você lembrou, todo homem chega a uma determinada altura da vida com uma dívida impagável consigo mesmo. O que me chamou a atenção na frase da professora Dulce? A ideia do consigo mesmo, isto é, não é uma dívida com outra pessoa, e uma expressão que a gente busca também no livro relativizar, não negá-la, que é a noção do impagável, né? Porque uma dívida impagável, ela significa a cessação do esforço, né? Se eu não conseguirei pagá-la, né, então para que eu vou me esforçar, né, naquela direção? Não é esse o sentido que ela usa na frase. Uma dívida impagável, usando aí uma metáfora para aquilo que é magnífico, que é imenso.
Eu gosto dessa ideia. E quando você cita o exemplo de jogadores de futebol e de você mesmo, né, nas partidas de tênis, né, com o seu adversário, né, não teu inimigo, mas teu adversário, aquele que você enfrenta, mas o jogo não acontece, né, se ele não estiver do outro lado. Eu me lembrei de algo, que é uma preocupação que a gente tem de ter o tempo todo, de não lidar com a noção do ainda dá ou da persistência apenas com pessoas, como, por exemplo, eu que tenho mais idade, né? Isto é, a noção do ainda dá não é só para alguém que está fechando um ciclo, né? O ainda dá se refere a qualquer esforço, em qualquer idade, que se queira maior energia para poder realizar algo. Isto é, recusar a facilidade da desistência e ter a persistência como sendo um combustível, né, que não tem eficácia de maneira contínua, e nós vamos falar disso no livro e já voltamos ao tema, mas também quando se recusa, né, a possibilidade de dar um passo além, quando não se tem a percepção daquilo que é, de fato, o ainda dá, em qualquer idade. Seja alguém com 14 anos de idade, alguém com 40, alguém com 70. Por quê? Eu também, ao ouvir a frase, né, seja a dita pela professora Dulce, seja aquilo que disse o irmão, né, o tio da Fernanda, né, quanto à passagem do tempo, ele vai passar o tempo, 4 anos passarão. Tua escolha é fácil. Ou você, ao terminar esses 4 anos, que vão acontecer de qualquer modo, terá feito o curso ou não terá feito. A diferença entre um e outro é significativa. Mas por que eu puxo isso, né, dentro dessa parte do making off? Para nós imaginarmos que, embora, em grande medida, a ideia do ainda dá, ela esteja colocada, né, no patamar de alguém que parece que vai fechar, né, a carreira, a vida, a atividade, que já está naquilo que se chama de maturidade, para ser mais gentil conosco mesmos, né, tem a ver com algo que é mais forte, é um ainda dá em qualquer momento da vida, né? Em qualquer momento, como eu dizia logo na abertura, do afeto, né, da família, Exato. da busca, da escolaridade, a noção. Quantas vezes você e eu dissemos ou ouvimos, né, de alguém com mais idade do que a gente na escola, né, quando a gente tinha dificuldade, a noção da assim, ainda dá, esforça, faça o esforço, vá além, não se acomode, recuse. E uma coisa que a gente vai falar mais adiante, que eu quero mesmo que a gente traga à tona, é, mas será que basta a força de vontade? Né? Será que basta alguém dizer, não, vamos lá, gente, né? E aí, galera, né? Para usar uma expressão mais de agora.